Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Alesp Talks. Meu nome é Fábio Gondim, sou vice-presidente da Alesp e consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debater temas de interesse público, onde os consultores e advogados do Senado Federal convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar Tiago Mitrô, administrador pela Universidade Federal do Paraná, participou de um programa de desenvolvimento de lideranças da Harvard Business School e atualmente é deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado pela sua presença, é um prazer grande e muito nos honra. Eu agradeço aqui pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E temos também o Dr. Pedro Pontual, engenheiro elétrico pela UNB, mestre em políticas públicas pela Indiana University e atualmente presidente da ANESP, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Muito obrigado, Dr. Pedro Pontual, pela presença, também muito nos honra. Obrigado pela disponibilidade do tempo. Eu que agradeço, Fábio. É um prazer estar aqui. É sempre um debate extremamente importante que vocês estão promovendo. Obrigado. Bom, vamos falar hoje sobre a importância de se fazer uma reforma administrativa no Brasil, mais especificamente sobre a PEC número 32 de 2020. A nossa live vai durar cerca de 45 minutos. Eu vou fazer perguntas contextualizadas para cada um dos senhores. Eu também posso fazer alguns comentários para estimular o debate. Eu peço que as respostas sejam bem objetivas para que possamos abordar o maior número de temas possível. Nós temos aqui uma pessoa que tem um posicionamento contra a reforma que foi proposta, né, que é o doutor Pedro Pontual, e temos o nosso deputado Tiago Mitrô, que é a favor da reforma que foi proposta. Então, eu imagino que vai dar um debate saudável, e eu espero que esse debate seja bastante saudável. Muito obrigado aos dois pela disponibilidade do tempo, mais uma vez, é uma honra recebê-los ao nosso programa. E sem mais delongas, eu começo com uma pergunta direcionada ao deputado Tiago Mitrô. Deputado, a reforma administrativa foi apresentada tendo como mote o fim dos chamados privilégios do servidor público. Se falava de supersalários, de 2 meses de férias, de contratação de comissionados sem critérios, e aí não sou eu que estou dizendo, mas sai na imprensa o tempo todo, questão de rachadinha, de gente que ia controlar as pessoas na porta dos hospitais, eram os chamados guardiões do Crivella. Teve um caso recente de um deputado que teria contratado uma babá com cargo comissionado, e por aí vai. E eram esses os casos que povoavam o imaginário popular e que justificaram o caminhamento da PEC número 32 de 2020. Nenhum desses casos é solucionado pela proposta encaminhada pelo Poder Executivo. Mesmo assim, o Congresso continua falando de corte de privilégios. O senhor mesmo se refere a corte de privilégios com a aprovação da PEC 32 de 2020. Se não a esses, a que privilégios, então, o senhor se refere? Olha, Fábio, acho que primeiro a gente tem que ter um entendimento de que a reforma administrativa ela não se resume à PEC 32. O próprio governo, quando enviou a PEC 32, apresentou ali um plano em 3 fases, e nós, da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, também elencado inúmeros outros projetos, proposições legislativas, além da PEC 32, que, a nosso ver, são imprescindíveis para compor a reforma administrativa como um todo que o Brasil precisa. Mas a realidade é que a gente precisa, sim, cortar privilégios que ainda existem em parte da administração pública, por uma questão, a meu ver, até moral. Nós não podemos continuar permitindo que alguns fatos como os que você descreveu continuem existindo no Brasil, mas, acima disso, a gente precisa fazer com que a administração pública brasileira ela seja orientada para o cidadão e que a gente tenha serviços públicos de qualidade à altura do que o brasileiro merece. E, para isso, a gente precisa de um conjunto de propostas onde se inclui a PEC 32 de 2020, para trazer essa modernização necessária ao Estado brasileiro, que deve recuperar o tempo perdido países do mundo que fizeram nas últimas 2 décadas boas reformas administrativas e o Brasil, infelizmente, ficou para trás. No que se refere especificamente à questão de corte de privilégios, como eu falei, é um conjunto de medidas que devem ser feitas, a meu ver, para que isso aconteça.
A gente precisa desde elementos que são trazidos pela PEC 32, e a PEC tem um capítulo específico ali, a vedações a práticas e distorções que ainda existem no serviço público, mas que veio incompleta, né? A PEC traz ali, na sua previsão, a vedação para que daqui para frente não possa mais haver férias acima de 30 dias, não possa haver licenças prêmio, não possa haver promoção exclusivamente por tempo de serviço, não possa haver ali aumentos retroativos de salários e coisas assim, que são elementos que vão numa direção correta. Isso não existe em várias carreiras do setor público e menos ainda existe na iniciativa privada, no cidadão brasileiro que financia o Estado, né? Então não tem porquê nós continuarmos tendo práticas dentro do serviço público que não são compatíveis com a realidade brasileira. Mas a PEC veio incompleta, como eu falei, ela deixou de fora os chamados membros de poder, que dentro do Judiciário, do Ministério Público, né, são ali os promotores, os juízes, que são carreiras que usufruem de muitos dos privilégios, né, que ainda existem no setor público, e nós estamos lutando para que essas carreiras sejam inclusas ali na PEC 32, e ela deixou de fora também os atuais servidores. A meu ver, não tem justificativa para que os futuros professores universitários passem a ter 30 dias de férias e os atuais continuem tendo os 45 dias previstos em lei. Então, nesse capítulo das vedações, a gente tem que incluir todo mundo, né, para que abarque ali o maior número de pessoas possível e essas práticas que ainda existem em determinadas carreiras do setor público, não em todo, parem de ser realidade no Brasil. Mas, como eu falei, não é só a PEC que vai cortar os privilégios que ainda existem em setores do funcionalismo público. A gente precisa também aprovar, né, o PL 6726 de 2016, que coloca um fim aos supersalários, que insistem em permanecer em determinadas carreiras, novamente, especialmente ali no judiciário, e temos feito uma pressão bastante grande para que esse PL seja votado muito em breve aí no plenário da Câmara. Ele já foi aprovado no Senado 5 anos atrás, está faltando só a Câmara, e também a gente tem lutado para que alguns privilégios políticos, por exemplo, parem de existir, né? Eu sou hoje o parlamentar mais econômico da Câmara, entre todos os 513 deputados, então posso mostrar na prática que não precisamos de 25 assessores, não precisamos de cota e verba parlamentar no volume que existe hoje, a gente precisa reduzir isso, né? E, por fim, para só mencionar o último exemplo que você deu de cargos comissionados, já apresentei também, junto com colegas do Partido Novo e da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, né, critérios para que se haja aí mais critérios técnicos na contratação de cargos comissionados. Cargos comissionados têm dois grandes problemas hoje no Brasil. Primeiro, que eles são muito excessivos, eles precisam ser reduzidos, né, a exemplo do que acontece em outros países, mas isso não é na PEC, isso precisa ser modificado na legislação infraconstitucional, e a gente precisa que a ocupação desses cargos comissionados tenham critérios, né? Como foi feito no governo de Minas Gerais, aqui eu estou em Belo Horizonte, então como foi feito aqui pelo governador Zema e é feito por inúmeros outros governos no Brasil, preenchimento de cargos comissionados por critérios técnicos, né? E como eu faço no meu próprio gabinete, onde todas as vagas que eu tenho são preenchidas via processo seletivo. A gente precisa fazer com que isso seja a realidade do serviço público brasileiro, e um passo de cada vez, alguns pela PEC e outros por outras medidas, a gente vai conseguir trazer essa moralização para o serviço público como um todo e extinguir de vez os privilégios que insistem em permanecer. Excelente, obrigado, deputado. Doutor Pedro Pontual, 80% dos servidores dos estados são das áreas de educação, saúde e segurança. Essas áreas são conhecidas pela escassez de pessoal. Dificilmente se conseguiria promover a redução de jornada de profissionais dessas áreas. Dificilmente se conseguiria tirar professores da sala de aula, médicos dos hospitais ou policiais das ruas, sem prejuízo dos serviços prestados à população nessas áreas. A propalada redução de jornada dos servidores só poderia ser proposta sobre pequena parcela dos servidores das áreas de administração, planejamento, contabilidade, etc. O resultado prático dessa redução de jornada, se vier a ser aprovada, seria um corte de cerca de 5% da folha de pagamento estadual. O senhor acha que um corte dessa magnitude justifica o estresse
e o desrespeito para com a categoria de servidores públicos de todo o país? Será esse corte que vai garantir o reequilíbrio das contas públicas? Obrigado, Fábio. Eu acho que essa pergunta, a principal resposta que eu daria a gente defende a profissionalização do serviço público. Então, o serviço público tem que ser regido, tem que ser gerido, e tem que ser visto, e principalmente tem que ser reformado, levando em consideração que é um conjunto de profissionais de enorme diversidade de funções, você citou algumas delas, que são as mais próximas do público, né, o policial, o professor, o médico, e que você precisa que essas pessoas tenham um preparo adequado, elas tenham uma carga adequada. Isso não tem como fazer se a gente discute corte. Porque a discussão de corte é muito, é pouco, é uma discussão inócua, não faz sentido. A conta de luz da sua casa é cara ou é barata? Aí eu vou falar, olha, você tem que cortar a sua conta de luz em 50%. Você fala, não, mas aí eu não consigo, meu freezer funciona, eu estoco carne para o mês, minha carne vai estragar. Então, você não pode fazer a discussão só falando de corte. Você tem que discutir com base no resultado. Acho que o deputado Thiago Mitrô, e a fala que ele acabou de fazer, eu poderia fazer quase inteira concordando com todos os pontos, então já faço minhas as palavras dele. A gente precisa trabalhar com a lógica de eficiência. A eficiência é diferente do corte. E esse é um problema de como o debate está colocado no Brasil. Porque, em algum momento, passou-se a se compreender que corte era igual a eficiência. A gente tem que entender qual é o resultado. Eu preciso dar aula para quantos alunos? Aquela escola que está naquela localidade, ela vai atender um público X você consegue organizar em tantas salas de aula, então você vai precisar de tantos professores, vai precisar da equipe administrativa desse tamanho, as coisas têm que ter um dimensionamento. A reforma administrativa seria muito mais razoável se ela trouxesse orientações ou determinações para os gestores planejarem. Uma sugestão que a gente já apresentou para o Congresso, pede, por exemplo, ao próprio Ministério da Economia, toda a documentação que as carreiras já fizeram no passado de pedidos de concurso. Porque ninguém pede concurso e fala, me dá aí um concurso de 100 pessoas. Você tem que fazer toda uma justificativa, você tem que fazer uma quantificação do trabalho que precisa ser feito, você faz uma projeção de aumento desse trabalho, então são feitos estudos e planejamentos. Partindo do princípio hoje que tem gente demais, o que você precisa cortar, não tem qualquer base científica, não tem qualquer base responsável. E isso é uma das dificuldades que a gente vê. Embora nós sejamos completamente favoráveis a uma reforma administrativa, nós não achamos que a reforma administrativa que está posta agora, que começa, como o deputado Thiago Mitrô colocou, começa agora com a PEC 32, ela consiga abordar um único ponto que seja relevante. Mesmo a parte dos privilégios, que é uma discussão moralizante, então, também concordando com o deputado Thiago Mitrô, ela deixou de fora alguns, na verdade, onde essas distorções existem de fato. Então, já como o próprio deputado colocou, o Congresso vai precisar corrigir algumas dessas imperfeições, alguns desses erros que tem na proposta de reforma administrativa. E isso é um problema, porque mostra que a reforma foi muito pouco refletida. Essa reforma que está proposta, ela não conversou, não ouviu os servidores públicos, mas o cidadão, o usuário do serviço, os usuários dos serviços. E isso é extremamente importante, porque como é que você parte do princípio que o serviço é ruim se você não perguntou para quem usa o serviço? E a exposição de motivos da PEC só fala isso. Custa muito e entrega pouco. Mas isso é uma afirmação, sei lá, eu conheço muita gente de São Paulo, minha família é do Rio, as pessoas falam isso, mas são pessoas que não usam os serviços. Né? É uma espécie de ditado popular que as pessoas colocam. Você não pode, assim, você conversar no bar nesses termos, não tem problema nenhum. Você reformar a Constituição com base nesse dizer é absolutamente irresponsável. Você vai causar danos irreparáveis ao Estado brasileiro e ao serviço que a população precisa e conta hoje. Então, a nossa abordagem é pedir e propor
e sugerir que toda a discussão seja feita com base numa lógica de uma prestação de serviços de qualidade a partir de um planejamento responsável desses serviços. E aí, é claro, você faz todo o processo de equalização de salários, que você precisa ter a discussão, corrige as distorções, mas as distorções não podem ser a justificativa principal de uma reforma. Você precisa querer melhorar o serviço público de fato. Maravilha. Obrigado, doutor Pedro Pontual. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o doutor Thiago Mitrô, deputado Thiago Mitrô, que leva em consideração esse comentário que o doutor Pedro acabou de fazer. A gente vai nessa linha aí do resultado, né? Às vezes a gente foca muito no corte de gasto, mas às vezes está faltando um foco no resultado. E a gestão pública possui diversas facetas, né? Eu já fui gestor, sou gestor público, né? Já fui secretário de muitas coisas, mas a gente tem que focar o planejamento, orçamento, administração, gestão de recursos humanos, transparência, fiscalização e controle, etc, etc, etc. Agora, a reforma apresentada praticamente só tratou de gestão de recursos humanos e, mesmo assim, muito na ótica do departamento de pessoal lá da década de 60. Muito antiquado, eu acho, é a minha visão. Até não estou querendo muito dar a minha visão, quero que os senhores deem, mas eu estou formulando a pergunta aqui improvisadamente. O senhor considera válido, do jeito que a proposta está... O senhor disse agora há pouco que a proposta está incompleta sobre um determinado aspecto, né? Eu penso assim que o esforço político, o capital político necessário para se aprovar essas reformas, ele é muito grande e ele é muito valioso. O senhor pensa que vale a pena levar essa proposta exatamente do jeito que está nesse aspecto, né, da reforma administrativa propriamente dita? Ou também seria necessário incorporar essas outras dimensões à reforma, a de planejamento, orçamento, fiscalização e controle, administração? Como garantir que o serviço público para o cidadão, que é o que importa em última instância, pelo qual todos nós trabalhamos a vida toda, que chegue melhor lá na ponta, que ele melhore se a gente não coloca essas dimensões nessa reforma administrativa? Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Olha, Fábio, eu acho que a gente tem sim que endereçar os inúmeros problemas que a gente tem hoje, não só na administração pública brasileira, mas no país como um todo, né? É muita coisa que o Brasil precisa mudar, é muita coisa que a gente precisa mexer, mas a gente tem que partir de um ponto de partida, né? Infelizmente, hoje, a legislatura atual, né, ela sofre do mal de que legislaturas anteriores não conseguiram ali resolver os nossos problemas, né? Não atacaram esses problemas há 20, 30 anos atrás. Então, hoje a gente tem, de fato, ali um volume muito grande de questões que precisam ser modificadas, né? A analogia que eu faço é como se a gente tivesse aqui, a gente tem o pior time do campeonato, a gente precisa trocar o zagueiro, a gente precisa trocar o atacante, o goleiro, os laterais, né? E essa troca, ela tem que ser feita. Agora, se vai começar pelo zagueiro, ou pelo atacante, ou pelo goleiro, a meu ver é indiferente. A verdade é que a gente precisa trocar o time inteiro. E eu não vou aqui, no meu papel de alguém que quer modernizar o país, ficar criticando que a escolhida, a posição primeira a ser escolhida foi o zagueiro. Ah, não, a gente tem que trocar o goleiro primeiro, etc. Não, a gente tem que trocar os dois, né? Se foi colocado para a gente trocar primeiro o zagueiro, eu vou trabalhar para ajudar a trocar o zagueiro, depois eu ajudo a trocar o lateral, depois eu ajudo a trocar o atacante. Então, acho que às vezes é infrutífera essa discussão de por onde deveria ter começado, sendo que, a meu ver, a gente tem que mexer em bastante coisa. E um ponto que você tratou sobre gestão de pessoas, é claro, a gente tem que mudar a parte da gestão de resultados especificamente, tem que mudar a parte da estrutura como o Estado está organizado, mas gestão de pessoas é talvez aí um dos pontos que o Estado brasileiro mais tem falhado, né? Quase inexiste gestão de pessoas hoje no setor público. A gente viu o setor privado ao longo dos últimos 20, 30 anos modificando a forma como gera as pessoas, deixando de tratar os funcionários como meros recursos humanos e tratando ali como pessoas que têm que ser valorizadas, reconhecidas, incentivadas a crescer, a serem formadas, e a gente não viu essa mudança de mentalidade dentro do serviço público brasileiro, que no fim prejudica o cidadão, obviamente, que deixa ali de ter acesso a melhores serviços públicos, mas prejudica também o próprio servidor,
Eu tenho conversado com inúmeros servidores ao longo desses últimos meses todos, e não tem um que me falou que não precisa ser modificado ali questões do serviço público para poder até ter um melhor ambiente de trabalho para eles próprios, para os bons servidores. Nós vamos, às vezes, discordar da forma, o que deveria ter começado antes, ali a dosagem, mas acho que é inegável a necessidade da gente trazer modificações para a nossa administração pública. É esse debate que nós nos propusemos a fazer, e é um debate que tem que ser feito sem preconceito. Acho que na própria pergunta que você fez ao Pedro anteriormente, você já, a meu ver, embutiu na pergunta um preconceito, falando que os servidores públicos estavam sendo desrespeitados pelo simples fato da gente estar propondo um debate sobre a estrutura ideal da administração pública. Quando a gente acha que a simples proposição de uma ideia nova para o debate é um desrespeito, acho que a gente já está inviabilizando o próprio debate em si. Então, por isso que tanto do meu lado, de alguém que não vem do serviço público, mas que tem estudado e que sou rodeado, sou filho de servidores públicos, trabalho diariamente com servidores públicos, de carreira, concursados, e que vem a necessidade de modificarmos urgentemente as regras, quanto alguns que acham que não temos que modificar tanta coisa assim, a gente tem que tratar as duas visões como visões possivelmente válidas, e sentar na mesa e discutir tecnicamente ali qual que é o melhor caminho para a gente chegar no país que todos nós queremos, e não já trazer um preconceito embutido de que quem quer reformar o Estado desrespeita o servidor público, ou trazer um outro preconceito embutido de outro lado, de que alguém que tem alguma resistência necessariamente está agindo de forma corporativista. Eu acho que não, são visões diferentes de mundo, muitas vezes, e visões diferentes de como resolver o problema que todos nós vivemos, e acho que é o conjunto aí dessas visões, através do debate respeitoso e sem preconceitos, que vai nos fazer chegar no melhor caminho, e é dessa forma que eu tenho agido e proposto participar do debate desde que comecei a me envolver com o tema. Obrigado, deputado. Bom, eu não há preconceito embutido, deputado, é que a gente não se conhece há muito tempo, mas poucas pessoas lutam por uma reforma há tanto tempo e tanto quanto eu. Só que é frustrante a gente ver que, na hora de gastar o capital político para fazer uma reforma, que a gente não aproveite para incluir todas as outras dimensões que fariam, aí sim, o serviço público lá na ponta ser melhorado para a população. E a gente vê que que eu falei agora, essas vantagens indevidas, os privilégios, os privilégios que nos incomodam, todos nós servidores públicos, eu sou servidor público, esses privilégios nos incomodam muito, só que eles não são combatidos, eles nem sequer foram, a solução deles nem sequer foi proposta. Então, isso é uma frustração muito grande. E quando a gente fala de desrespeito, é porque nos chamaram de parasitas e nos tratam como inimigos, é por isso, não é um preconceito embutido, muito pelo contrário, a gente quer que a reforma seja aprovada, mas não do jeito que ela foi proposta. Mas, enfim, eu pergunto para o doutor Pedro Pontual, eu agradeço, as suas respostas estão sendo muito coerentes, deputado, eu estou bem impressionado, quero dizer isso para o senhor está sendo bastante coerente, eu pedi licença ao senhor só para esclarecer que eu não estou sendo parcial aqui. O Estado brasileiro atua como um arqueiro que joga suas flechas a esmo e depois pinta os alvos ao redor delas, jurando ter acertado esses alvos. Não há obrigatoriedade por parte das autoridades para a consecução de resultados. Não há metas, não há compromisso de qualquer resultado. Não tem... E na hora de fazer a proposta da reforma, continuou sem nenhuma obrigatoriedade, que era uma expectativa que se tinha. A autoridade, o ministro não tem que alcançar resultado nenhum. Então, se comemora qualquer resultado positivo, ele é bom. Qualquer volume de recursos que se gaste para alcançar aquele resultado é satisfatório. Uma reforma administrativa seria um instrumento fantástico para garantir a melhora dos serviços públicos na ponta. Melhor saúde, melhor educação, melhor segurança. Mas sem as dimensões que nós falamos anteriormente, de planejamento, orçamento, administração, etc., dificilmente se consegue proporcionar uma melhora efetiva nos serviços públicos. O senhor entende que essa é a reforma que vai proporcionar essa melhora efetiva? Eu estou errado nessa preocupação?
dá para proporcionar melhora? De que outras formas se proporciona melhora? Que aprimoramentos podem ser propostos nessa reforma para que a gente alcance esse objetivo maior? Como é que o senhor vê isso, doutor Pedro? Obrigado pela pergunta, Fábio. Eu achei que a sua descrição das flechas e dos alvos está muito bem, é uma excelente metáfora, porque uma das nossas principais críticas com relação à proposta que está em debate, e já é um problema, porque uma proposta dessa qualidade em debate significa que já tem muito dinheiro do Estado sendo gasto em torno dela, quando, na verdade, ela não justifica esses gastos. Porque uma essência de tudo que se vai fazer, quando você toma a iniciativa de fazer alguma coisa, de fazer alguma alteração, é a partir de um diagnóstico. Você vai reformar a sua casa, ou você quer construir um quarto novo para o bebê, ou você quer trocar uma parede que tem infiltração. Mas você tem um diagnóstico. Eu preciso de mais espaço, porque eu vou ter mais um habitante na casa, ou eu preciso consertar a parede porque está infiltrando, está estragando os móveis e a parede daqui a pouco vai desmoronar. Então você tem um diagnóstico muito claro e sabe qual que é a reforma que você quer fazer. O problema é que não tem um diagnóstico claro, não existe esse diagnóstico. Qual que é o problema que a reforma quer consertar? A reforma propõe acabar com a estabilidade, mas qual é o problema que a estabilidade causa ao serviço público hoje? Não tem qualquer tipo, não tem nenhuma reflexão sobre isso. E aí você tem a razão quando você fala que a gente entende que existe uma lógica de ser contra a estabilidade porque veem isso como sendo um mecanismo que torna o servidor encostado, o que não é verdade. Uma das discussões que precisaria ter acontecido é o que é que motiva o servidor público? Qual é a motivação desse servidor? Por que ele vem trabalhar para o Estado? Por que um professor se torna professor? Por que um médico se torna médico? Qual que é? Você precisa entender isso. Por que o médico escolheu trabalhar para o serviço público e não o particular, o professor também? Essa discussão precisaria ser feita, porque se você está querendo discutir o RH, você precisa entender o RH com o qual você está lidando, para saber qual que é o rumo que você vai querer dar, qual que é a orientação. O deputado Thiago Metrô, e eu acho importante fazer dar esse feedback, fazer esse registro, ele tem se preocupado em ouvir os servidores, ele nos recebe, nos escuta com paciência, com essa tranquilidade que ele apresenta em todo momento. E isso é extremamente positivo, é uma pena que isso só esteja acontecendo agora, quando o tempo já está muito mais restrito. Mas parte imprescindível de um resultado de qualidade são os diálogos. Agora, a gente até entende que precisa ouvir todas, ou pelo menos a maior quantidade de tipos distintos de serviço, porque a PEC ela é tão ambiciosa que ela vai impactar a vida dos 210 milhões de habitantes do Brasil. Porque todos nós somos usuários de um tipo de serviço, seja para conseguir um documento no Detran, seja para tirar o passaporte, seja o controle aéreo, seja a escola pública, seja o posto de saúde, seja o centro de referência de assistência social. São todos serviços que são utilizados pela população. Só que são prestados de formas diferentes, por equipes diferentes, por pessoas, instituições diferentes. Então, você teria que ter uma mínima noção dessa diversidade para ter certeza que a reforma não está causando nenhum tipo de distorção lá na frente. E essa é uma outra crítica que a gente faz. Quando se faz uma proposta, sobretudo uma proposta dessa envergadura, com essa ambição de ser um marco completamente novo, reformular, dar um Ctrl-Alt-Del no serviço público no Brasil, você precisa fazer, no mínimo, uma análise de consistência. É botar a reforma ali, botar o texto e ver quais são os problemas que esse texto pode gerar que a gente não está vendo, porque a gente está olhando só para o que a gente quer fazer. Então você precisa ver, e na política pública a gente chama isso de efeito perverso da política pública, o que aquilo vai gerar. Por exemplo, a PEC 186, ela vai trazer um problema para prefeitos dos estados hoje, porque o prefeito ou o governador ou até mesmo a União, vai dormir em cumprimento com a LRF, como a PEC muda de um dia para o outro a regra de cálculo do gasto de pessoal para termos da LRF, a pessoa vai acordar no dia seguinte, o prefeito ou o governador vai acordar no dia seguinte em descumprimento da LRF. Aí os tribunais de contas serão obrigados, de ofício, a acionarem
essas prefeituras e esses governos estaduais. Então, não se pode fazer esse tipo de proposta, de discussão, de afogadilha do jeito como está sendo feito. Você precisa debater com muito cuidado, ouvir a maior quantidade de pessoas, de especialistas, os proponentes, as pessoas que têm resistência, precisam ser ouvidas de uma forma estruturada. Numa audiência pública, você precisa ter isso registrado, você precisa ter debates que sejam muito mais qualificados. E essa proposta não só não tem isso. E aí eu vou só fazer uma colocação, levantar uma colocação para o deputado Thiago Mitrô na comparação que ele fez com o time de futebol e quais posições se vai mudar. O problema é que as 3 fases dessa reforma só trabalham a parte de gestão de pessoal. De fato, é uma área que precisa melhorar, muito. Mas não pode se dedicar a reforma inteira, as 3 fases, um conjunto de 10 medidas legislativas, para trabalhar somente este um ponto, sem levar em consideração qualquer outro aspecto que precisa ser trabalhado também no serviço público. Obrigado, doutor Pedro Pontal, pela resposta. E, deputado, voltando ao assunto da redução de jornada, tem uma questão que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Porque há essa previsão, né, da possibilidade de redução de jornada, a gente falou que talvez a redução, sob o ponto de vista prático, não resulte em nada que seja realmente dê um resultado que vá resolver as questões de desequilíbrio das contas públicas. É só fazer uma conta rápida que a gente vai chegar a essa conclusão, não é muito difícil fazer essa conta. Mas tem algumas questões que a gente vai começar a falar delas agora, que precisam ser tratadas, que é o seguinte: se a redução da jornada, né, é pensada e entendida como razoável, por outro lado, se entende também que o servidor público ele não precisa estar totalmente disponível para o Estado. Ele vai estar um horário, uma parte disso, o ministro da Economia cansou de falar, né, que o servidor público vai ter horas de trabalho que ele pode trabalhar na iniciativa privada, que ele pode complementar a renda, que ele vai perder os 25%, que se fala, que não está muito definido isso ainda, mas que ele poderia trabalhar essas horas na iniciativa privada. Só que o servidor público hoje, ele tem quase que uma exclusividade do seu trabalho para o serviço público. Ele tem uma série de vedações, ele não pode advogar em uma série de circunstâncias, ele não pode ter gerência de empresa, né? Ele praticamente é impedido de trabalhar sobre isso. Eu não vi, em momento nenhum, ninguém tratar desse assunto. Quer dizer, se está falando de reduzir a jornada, mas não se está falando do outro lado da moeda. Sim, vamos dizer que isso de fato passa. E aí, todas essas limitações vão continuar para o servidor público? Né? E de um outro lado, para continuar a conversa, e depois eu vou querer ouvir a opinião do doutor Pedro sobre a mesma questão. Com o fim da estabilidade, a estabilidade está prevista de cair para as carreiras que não sejam típicas de Estado, e esse conceito do que é típico também ainda não foi definido. Ocorre que a estabilidade, aí tem uma outra questão, é uma segurança para a população, o servidor Estado pode se negar a fazer algo errado, né? Tem todas essas questões, mas vamos deixar isso mais para adiante. Eu queria falar sobre o outro aspecto. Tudo bem, um belo dia o Estado olha para o servidor e fala: obrigado, não preciso mais de você, tchau. O servidor não vai ter um aviso prévio, não vai ter um seguro-desemprego, não vai ter um FGTS, ele não vai ter nada que se tem na iniciativa privada. Alguém já fez algum cálculo do impacto disso? Algum impacto orçamentário financeiro? Ou isso não está previsto? Como é que está as discussões no Congresso? Como é que o senhor vê isso, deputado? Bom, Fábio, vamos lá. Acho que primeiro sobre a questão de redução de jornada, né? Acho que a gente não pode confundir duas propostas diferentes, né? Na PEC 32, que é uma das que compõe a reforma administrativa, o que ela está trazendo é uma vedação a uma redução de jornada sem a respectiva redução salarial, porque, infelizmente, nós já tivemos políticos populistas aí no Brasil que, querendo agradar a classe servidores, abaixou a jornada de 8 para 6 horas, mantendo o salário de todo mundo, que na prática significa um aumento salarial ali disfarçado, né? Quando você passa a receber o mesmo valor para trabalhar 25% menos do que deveria. Isso foi feito, por exemplo, no governo do estado de Santa Catarina, há cerca de 15 anos atrás.
se eu não estou enganado. E daí você limita o horário de atendimento à população a um determinado serviço e mantém o mesmo custo para o Estado. Então, é isso que a PEC 32 veda. Ela veda redução de jornada sem a respectiva redução ali salarial. O que a gente vai ter medidas mais aí de poder, de fato, reduzir jornada e coisa assim, é na PEC 186, né, a PEC emergencial, que foi aprovada ontem no Senado e sofreu ali modificações de última hora. Nós vamos ter que avaliar ela para a sessão de terça-feira na Câmara. Nós estamos no processo de estudar os detalhes dessa PEC que foi aprovada ontem aí no Senado, para eu poder te dar aqui uma opinião mais embasada. A que eu estou estudando diariamente aí nos últimos 6 meses quase é, de fato, a PEC 32, onde não traz ali uma redução de jornada per se. Ela traz essa vedação, a redução de jornada, sem a respectiva redução ali salarial. Então, esse que é o aspecto da PEC. Sobre o ponto da estabilidade, eu concordo contigo que a estabilidade ela não é um privilégio do servidor, ela é uma proteção à sociedade para que não haja ali ingerência política em trabalhos que deveriam ser técnicos. Não que o servidor estável não esteja sujeito ali a ceder a pressões políticas e coisas assim. A gente vê muito servidor estável que acaba se politizando em excesso e deixando o lado técnico de lado para agir politicamente. Mas essas são as exceções. O que eu estou colocando só é que ali ela também não é um instrumento que protege 100% de atitudes políticas ocupantes daquele cargo. Nunca vai ter isso, né? Mas ela é essa proteção à sociedade. Agora, o problema que existe hoje é que a estabilidade, da forma como ela está estabelecida, ela virou uma superproteção, não só para o interesse público, né, mas também ali para o mau servidor, né? Apesar de já estar previsto desde 98 a perda do cargo, né, no caso de insuficiência de desempenho, isso nunca foi regulamentado. Então, o que a gente precisa fazer, a meu ver, é aprimorar as condições para a perda da estabilidade, não só no caso de insuficiência de desempenho, mas também no caso, por exemplo, de obsolescência de carreiras, no caso de mudanças demográficas. O mundo está mudando cada vez mais, a gente não tem condição de traçar uma estrutura de um Estado, dimensionar o seu pessoal em 2021, achando que o que nós estamos dimensionando em 2021 vai valer em 2056, que é 35 anos depois, que é quando o período, digamos assim, tradicional de uma aposentadoria. Então, a gente tem, sim, que mexer nas regras da estrutura do Estado hoje para permitir que ele aprimore, se redimensione, se reinvente ao longo do tempo, porque quantas mudanças de ondas tecnológicas, ali de mudanças da própria sociedade nós não vamos viver de hoje até 2056. E a forma como a estrutura das regras de funcionamento do Estado estão estabelecidas hoje, elas impedem o Estado de se modernizar, né? Elas impedem o Estado de se adaptar aos novos tempos. Então, é isso que está sendo proposto. E eu tenho ali críticas ao modelo específico do que foi proposto, acho que precisa ser aprimorado, o que a gente não pode, pelo receio de mudar, deixar as coisas como elas estão hoje, porque como elas estão hoje, elas não funcionam mais, né? A gente não tem uma legislação que rege a administração pública brasileira que está preparada para o momento de hoje. Quem dirá o preparo que ela tem para 2042, né, onde o mundo vai estar completamente diferente do que ele é hoje. Então, a gente precisa, sim, a meu ver, aprimorar os critérios de ganho e de perda da estabilidade, nunca abrindo margem para perseguição política, nunca abrindo margem para acontecer o que você falou que supostamente pode acontecer, de um dia acordei e perdi ali o meu emprego, como é que eu fico, né? Acho que a gente tem que discutir como que o Estado pode se reinventar ao longo do tempo, dando ali proteções e alguma estabilidade, não no sentido do instrumento da estabilidade, mas de previsibilidade ao servidor, porque eu concordo que isso é necessário, apesar de entender que hoje os servidores públicos já estão numa situação, né, privilegiada, assim como eu, como deputado, estou numa situação privilegiada perante a população.
porque a gente viveu uma crise enorme no ano passado e nos últimos anos também, e nós não tivemos um centavo da nossa renda afetada, enquanto a população brasileira, em geral, sofreu bastante, continua sofrendo por conta aí da pandemia e da má gestão que o Brasil vive da pandemia. Então, já existem muitos benefícios também, simplesmente por ser servidor, ou, no meu caso, por estar numa posição política, e acho que a gente, dado que quer mexer nesses instrumentos que vão dar mais flexibilidade para a administração pública, eu acho que é discutível, dependendo de como for configurar essa perda da função, do cargo lá na frente, pensar em algum instrumento aí que possa dar uma previsibilidade para o servidor. Não tem problema em discutir isso. O que eu tenho dificuldade é em se colocar uma barreira para discutir o modelo atual, porque este modelo atual realmente, a meu ver, não funciona. E já dizia lá, a internet atribui ao Einstein, não sei se é ele mesmo ou não, que é loucura você repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E nós não estamos satisfeitos com os resultados que o setor público hoje entrega para a população, e a gente precisa, sim, discutir formas de reinventá-lo. Obrigado, deputado. Bom, nós estamos aqui já com 41 minutos de live, e nós tínhamos nos comprometido de nos manter nos 45 minutos de live. Então, eu queria propor para os senhores, se os senhores concordarem, eu fazer mais uma última pergunta para o doutor Pedro Pontual, e assim eu mantenho o mesmo número de perguntas para os dois, e depois abrir um tempo de mais 5 minutos para os dois fazerem considerações finais. Fica bom assim? Ou estão gostando e queremos mais perguntas? Os senhores é que sabem. Pode ser assim? Então tá bom. Então vou fazer mais uma última pergunta. Doutor Pedro Pontual, bom, fazendo um apanhado geral, a gente tem uma impressão que a reforma ela não está completa, ela não acaba com os privilégios que a população anseia que sejam finalizados, e isso inclui os servidores públicos. Os servidores públicos também, no geral, não gostam desses privilégios, ao contrário do que a população entende, não é verdade. Então, não está acabando com super salários, não está acabando com os 2 meses de férias, pelo menos na proposta original, pode ser que seja emendada e seja corrigido, mas enfim. Não cria critérios para contratação de comissionados. Nós, por exemplo, queria dar um exemplo até para que o deputado possa fazer um comentário nas suas considerações finais, mas na Câmara dos Deputados nós temos 10 mil cargos comissionados para 2.700 servidores efetivos. Isso aí abre margem para contratação de pessoal para todo tipo de coisa, né? Aí, por isso que tem, às vezes, uma destinação ruim para essas pessoas. Isso aí não é só ali também, é no Brasil todo, porque não há um critério para esse tipo de contratação, e essa reforma se omitiu nisso também. A reforma não abordou as dimensões de planejamento, de orçamento, de administração, de gestão de recursos humanos de uma forma inteligente, não tem fixação de meta de resultado, não tem expectativa nenhuma de melhora de serviços prestados para o cidadão. Se fixou, pura e simplesmente, na questão das pessoas, de uma forma muito pontual, e por isso está sendo tão criticada assim. As críticas eu entendo que não são infundadas, ela precisa ser aprimorada. Isso aí é um apanhado geral, isso aí não sou eu que estou dizendo, isso aí, mas enfim. O senhor, de fato, acredita, ou de fato não, o senhor acredita que a aprovação dessa reforma, do jeito que ela está, vai proporcionar a retomada do crescimento da economia do nosso país? Como está sendo? O Ministério da Economia vive dizendo que precisa aprovar essa reforma, precisa aprovar, colocando isso como condição, que na hora que aprovar, a economia retoma. O senhor acredita nisso? Olha, para já começar respondendo, eu não acredito nisso, de forma alguma. Eu não só não acredito nisso, como o ministro da Economia tampouco acredita nisso. Na exposição de motivos, que é um documento formal que acompanha a PEC, né, a proposta da PEC que foi entregue, protocolada no Congresso Nacional, o ministro da Economia, que assina eletronicamente essa exposição de motivos, diz o seguinte: importante registrar que a proposta de emenda à Constituição, ora apresentada, não acarreta impacto orçamentário financeiro. No médio e longo prazos, inclusive,
poderá resultar na redução dos gastos obrigatórios, possibilitando incremento nas taxas de investimento público do país. Então, tampouco o Ministério da Economia acredita ou tenha qualquer confiança de que essa PEC, essa proposta, vai causar impactos econômicos. E se a gente está falando em ganhar a confiança dos investidores, a gente não pode reformar a Constituição só para, literalmente, inglês ver. E depois, há outras fontes hoje de insegurança que os investidores estrangeiros têm com relação ao Brasil. Dificilmente essa vai fazer qualquer alteração e atrair o investimento direto. Então, esse efeito, que nem o governo assume como sendo o efeito formal, na verdade, é a imprensa que pauta dessa forma, ele não existe, ele não está no horizonte, ele não está dimensionado, não tem nenhum número ou cálculo ou cenário que acompanhe o processo dessa proposta, que esteja junto da proposta, que tenha sido encaminhado ao Congresso Nacional, que tenha sido divulgado. O Ministério da Economia não divulgou qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente tem um problema muito claro com relação a esse ponto. Eu acho que depois, na parte que a gente fala da forma como o Estado vai ser reformado, e eu acho muito interessante a visão do deputado Thiago Mitrô, eu acho que esse é um dos principais benefícios de você ter visões que sejam, digamos, já mais consolidadas de quem está há muito tempo no mesmo setor e pessoas que chegam e se inserem no contexto. Eu acho que isso, até academicamente falando, é uma das recomendações para melhorar a qualidade das decisões, é você aumentar a diversidade das opiniões. Então, é você ter pontos de vista de quem está dentro da máquina, de quem está fora da máquina, de quem vê mais à esquerda, de quem vê mais à direita, porque aí o decisor, ele recebe um tipo de informação que permite que ele consiga vislumbrar ou fazer aquela avaliação realmente em 360 graus, que ele consegue ver várias nuances. É um perigo quando acaba se focando só no mesmo grupo, da mesma forma que pensa. Esse é um erro, por exemplo, que esse governo está praticando. A aptidão curricular, ela é irrelevante. A pessoa precisa pensar igual ao governo. Se ela pensar diferente, ela não é interessante para trabalhar para o governo, mesmo que seja um servidor de carreira. Então, a gente tem um problema muito crasso de não se trabalhar, não se querer fazer e não se gerir de uma forma objetiva, pensando no resultado. A gestão hoje é praticada baseada no preconceito, baseada numa restrição ideológica. E isso não tem como se traduzir em melhores resultados. A PEC padece dessa mácula original. Ela vem eivada desse tipo de visão. E ela não teve, obviamente, claramente no texto que está ali, um ponto de vista ou uma discussão mais diversa, mais aberta, para poder fazer outras considerações. Então, a gente tem, por exemplo, um problema com lideranças que precisa ser discutido com muito cuidado. O exemplo que o deputado Thiago Mitrô colocou, de fazer processos seletivos mais cuidadosos, baseados em seleção curricular, em aptidão para aquela função, para entregar o resultado, absolutamente são prementes, precisam acontecer. Isso precisa se tornar uma prática. E isso poderia estar melhor orientado na PEC, mas a PEC faz uma orientação muito frágil com relação a isso. A PEC delega ao presidente, qualquer que seja o presidente, porque é uma mudança estrutural para muito tempo aí para frente, se acordar de mau humor, poder extinguir por decreto um órgão inteiro. Se o presidente acorda de mau humor, vou extinguir o IBAMA. Porque a PEC sequer impõe o ônus de fazer um planejamento prévio ou ter a obrigação de justificar por quê. Não tem a PEC delega só poderes sem impor deveres, que é um dos aspectos que tem encontrado espaço na discussão pública hoje. E o último ponto, acho que reagindo, e eu percebo que o deputado Thiago Mitrô não tem essa visão mais fechada, ele tem uma visão bem aberta, ele bem colocou que a estabilidade não é um privilégio do servidor, ela é parte da estrutura e proteção do Estado. Eu acho que é importante a gente reforçar hoje. E aí eu acho que a gente tem que fazer essa discussão. Se a gente tem uma parte da população
que hoje padece, porque perdeu renda, perdeu emprego. A gente tem um pedaço da população, que aí totaliza 12 milhões, né? A gente tem 14 milhões de desempregados, 12 milhões, 12% da força de trabalho no Brasil está dentro do setor público, que não tiveram, como o deputado colocou, nem aumento, nem redução. Não faz sentido você querer falar, então esses daqui eu tenho que prejudicar também. Não faz sentido, não é assim que se governa, não foi isso que o deputado falou, mas foi isso que já foi dito pelo governo. Que você faz essa mudança para prejudicar. Quando a gente nem está olhando a pessoa que tem mais renda. Os bilionários brasileiros que aumentaram a renda, tiveram lucros, que estão lá no iate deles fazendo churrasco, essas pessoas não são chamadas a contribuir, em momento nenhum, sobretudo nesse momento de agora. Então a gente tem uma falsa equivalência na hora de ver a sociedade, que também tem prejudicado e enviesado muito o debate ao entender que o servidor público, ao invés de hoje estar entregando coisas que são essenciais para a população, é visto como um peso à sociedade, o que não é verdade e é muito injusto. Obrigado, doutor Pedro Pontual. Eu queria, em respeito ao cargo de deputado federal, deixá-lo para fazer as considerações por último. Então, eu queria te pedir que fizesse as suas ponderações finais primeiro, e aí a gente fecha com o deputado, por favor. Claro. Bom, eu acho que um debate como esse é extremamente importante. Eu acho que agora estão começando a aparecer esses debates em que se realmente coloca pontos de vistas que tem uma diferença, porque isso enriquece, como eu já mencionei, enriquece o tema, enriquece a percepção, enriquece as ideias e enriquece o resultado desse processo. Esse é um processo que acho que, se tem uma mensagem que eu acho que é importante deixar, é que esse processo não pode ser atalhado para ser tratado como um rolo compressor. Ele precisa ser um processo debatido de maneira cuidadosa, de maneira responsável, porque ele vai mudar a vida das pessoas. Vai, e não há dúvida com relação a isso. O que a gente precisa garantir é que o impacto de uma reforma mude a vida das pessoas para melhor, e não para pior. E isso não dá para fazer numa proposta que precisou ficar parada por 3, 4 meses ano passado, por conta da pandemia, e agora é que ela começa a tramitar, já se fala em atalhar etapas, né, em fazer discussões que não incluam esse ponto de vista de você poder chamar os professores, os médicos, assistentes sociais, defensores públicos, enfim, você precisa ouvir os vários setores para levar em consideração todo o setor de segurança pública, e aí eu fecho com um exemplo. Hoje, por exemplo, o Congresso tem o hábito de, acontece algum tipo de comoção, crime, aumenta a pena desse crime. O que acontece quando aumenta a pena do crime? A prisão, o presídio, seja a cadeia ou a penitenciária, vai ficar com gente por mais tempo, vai ficar mais cheia, que agora as pessoas estão passando mais tempo na cadeia. Então você precisa de mais dinheiro para alimentar, você precisa de mais dinheiro para cuidar da saúde dessas pessoas, você precisa até de mais espaço, o que raramente é feito. Então, ao fazer isso, você, aumentou o custo, as despesas do Estado. 2, o preso lá dentro, como as nossas penitenciárias têm hoje péssima situação, elas acabam se conformando em forma de organizações criminosas lá dentro. O crime organizado tem sua presença lá. A pessoa acaba sendo recrutada para alguma facção do crime organizado. Então, veja bem, quando você, com toda boa intenção, o Congresso quer melhorar a situação de segurança pública e aumenta uma pena, achando que isso vai melhorar, ele está aumentando as despesas do Estado e ele está piorando a criminalidade, ele está piorando a segurança pública. Então, é por isso que é muito importante a gente fazer essa avaliação dos possíveis efeitos negativos daquilo que você pretenda fazer, por mais que as intenções sejam positivas. E para você fazer isso de maneira adequada, uma proposta dessa envergadura, dessa complexidade, precisa ser debatida com cuidado. A gente não pode cair na armadilha de querer entregar uma reforma rápido porque tem uma pressão do setor financeiro. Isso é um absoluto descompromisso com a população brasileira de forma geral. Então, agradeço mais uma vez à Alesp pelo debate, pelo convite, achei bastante produtivo, bastante positivo, e queria deixar aqui o agradecimento e os parabéns ao deputado Thiago Mitrô, que tem sido um parlamentar extremamente consciencioso nesse debate especificamente. Doutor Pedro Pontual, agradeço as suas ponderações, suas colocações finais, e convido agora o deputado Thiago Mitrô para fazer as suas considerações finais.
Bom, obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Primeiro, não precisava ter me deixado por último, não. Pô, eu gosto também de... entendo que hoje eu ocupo um cargo público, né, um cargo eletivo, mas acho que, especialmente nós que estamos na Câmara Baixa, né, representantes da população, a gente tem que ser tratado como qualquer cidadão. Né? Então, agradeço a deferência do cargo, fala primeiro e termina por último. Tem que... Entendi, tá certo. Não, aí pode ser. Mas, enfim, obrigado aí pela deferência de toda forma e pelo convite. Enfim, acho que só para finalizar aqui algumas considerações, né? Eu não estou aqui na posição de defensor do Ministério da Economia, muito menos defensor do presidente Bolsonaro, do governo dele, que eu acho que ele faz um péssimo trabalho, mas como alguém que, como o Pedro colocou, buscou trazer uma outra visão desde que eu decidi há 3 anos atrás entrar na política e tenho me dedicado aí todo o meu tempo, né, a buscar melhorar a situação em que a gente vive aqui no país. E é muito importante debates como esse, buscarem trazer essas visões diferentes e todos estarem abertos, como eu vi aqui que o Pedro sempre está. A gente teve uma época que a gente se encontrava quase uma vez por semana, aí, pelo menos, em inúmeros debates. Os últimos meses, aí, semanas, diminuiu um pouquinho. Agora, certamente, vai aumentar com o início da tramitação da PEC, mas vai ser sempre um prazer, né, debater com aqueles que estão dispostos a debater e que sabem que não existe ali uma má intenção, né, um interesse escuso de quem tem uma visão diferente, porque é justamente dessa diversidade de visões que a gente vai chegar em um consenso, não necessariamente um consenso, mas uma visão mais aprofundada e que certamente vai representar melhor as diferentes formas com que todos nós aqui no Brasil vemos a necessidade de mudança que o país está. A única certeza que eu tenho é que a gente precisa mudar, nós não podemos aí ficar reféns de um receio de mudar para pior, né? Óbvio que a gente não quer mudar para pior, mas acho que já passou da hora da gente se propor realmente a mudar a forma como a administração pública brasileira hoje está regida, né? As posições que eu trago, que a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa traz, são posições sempre muito embasadas, né? Nós temos uma equipe técnica que tem nos dado um suporte formado por servidores, né, que dedicam toda aí a sua vida, a sua carreira também a pensar em como que a administração pública brasileira pode ser melhor, e é isso que nós temos para trazer para o debate, e vai ser muito importante no início aí da tramitação da PEC, que espero que se dê logo aí na próxima semana, na seguinte, a gente congregue todas as visões e tem aqui meu compromisso para trabalhar na comissão especial para que todos aí os agentes sejam ouvidos e levados em consideração para a gente poder chegar no melhor resultado possível, né? Acho que é disso que o Brasil precisa, diminuir a temperatura e o calor do debate polarizado que tanto mal nos fez nesses últimos anos todos e olhar para frente, olhar para soluções, porque, enfim, se não for dessa forma, a gente vai continuar aí correndo atrás do próprio rabo e continuar prejudicando a população e com receio de modernizar aquilo que o país tanto precisa modernizar. Então, de novo, agradeço aqui pelo convite, Fábio, e estou sempre à disposição de vocês. E agradeço ao Pedro também por sempre ter um debate muito respeitoso e aberto, né, a ouvir as opiniões diferentes. Obrigado e boa tarde a todos. Bom, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito, muito, mais uma vez, a disponibilidade de tempo dos senhores. Thiago Bitrô, deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais, e Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão nos assistindo por acompanhar mais um programa Alesp Talks. Um bom dia a todos.